Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui e dessa vez vamos aprender a pregar a palavra de Deus dentro da história da Esther. Muitas pessoas já tinham pedido para que eu abordasse sobre esse tema e agora estamos aqui para falar sobre isso. Porém, você sabe que a Esther são 10 capítulos, então para falar sobre Esther é falar sobre 10 capítulos, porque cada capítulo traz uma revelação profunda. Então, se o vídeo sair um pouquinho longo, tenha um pouco de paciência porque é conhecimento para você, tá bom? Mas eu te garanto que vai ser uma palavra boa que você vai ministrar lá na sua igreja. Então, como de praxe, você já sabe, vai subir no altar, saudar os irmãos com a paz do Senhor, uma saudação bem calorosa. Se for uma igreja que você ainda não foi, se apresenta. Se for uma célula, se apresenta, diga quem você é, de onde você veio, agradeça a pessoa que te deu a oportunidade. E depois que você fez essas apresentações, diga para ele: meus irmãos, eu quero hoje falar sobre a história da Rainha Esther. E o tema dessa mensagem, você escolhe. Você pode colocar, já que você vai falar o livro todo, coloque assim: Aprendendo com Esther, ou pontos na vida da Rainha Esther que me faz aprender. Principais pontos na vida da Esther que fez dela essa mulher abençoada. A liderança da Esther. Tem muitas formas de você colocar um tema bem legal, tá bom? Então, você não vai nem ler versículo nenhum. Você vai começar pelo capítulo 1, depois capítulo 2 até o 10, tá bom? Então você começa com os irmãos e diz o seguinte: queridos, eu quero falar sobre a Rainha Esther, aquela mulher que foi levada até o palácio do rei, porque a Rainha Vasti fez pouco caso, não compareceu. Você vai fazer uma introdução sobre isso. A Rainha Esther foi escolhida por Deus para ser a próxima rainha, e ela foi um pivô, uma coluna, sabe? Um instrumento na mão de Deus para um momento muito importante que aconteceu, que era o extermínio do povo de Deus. Então, a Rainha Esther foi colocada no lugar certo, no momento certo, e depois que você faz toda essa introdução, você fala assim também: querido, Deus quer fazer com você. Vamos falar sobre isso nessa noite, ou nessa manhã, não sei. Aí você começa a entrar no texto. Primeiro, você vai falar para os irmãos: irmãos, no capítulo 1 e versículo 12, sabe o que eu aprendo? Você fala para os irmãos. Diz que a Rainha Vasti se recusou a entrar na presença do rei e foi deportada por causa disso. Quando você lê que a Rainha Vasti não quis entrar na presença do rei e por causa disso foi deportada, foi destituída do cargo, você pega essa parte e você aplica na igreja dizendo o seguinte: jamais despreze a posição que Deus te colocou. Aí você fala: irmãos, tem muitas pessoas que chegam na igreja e quer muito aquele cargo, ora, pagam preço por aquele ministério, mas uma vez que chega naquele ponto, faz pouco caso, não vai para uma reunião, não vai para o ensaio, falta as coisas, falta o que o pastor chama. Infelizmente, acontece isso. A Rainha Vasti, ela tinha uma posição muito importante no reino. E quando o rei mais precisou dela, um evento que ele tinha criado, a esposa não estava presente. Ela não apoiou o trabalho do marido. Não importa, irmão, se era uma festa que tinha bebida, estou aqui contemporaneizando para os dias de hoje. Que a posição que Deus te dá é para você fazer com amor e com responsabilidade. Você entendeu? E ainda que nesse versículo tem mais uma aplicação. Deus deu e Deus pode tirar. Diga para ele: assim como a Rainha Vasti chegou naquele ponto, ela saiu dali porque fez as coisas relaxadamente e responsavelmente. Aí você pode citar o exemplo do rei Saul. O que aconteceu com Saul? Ele desobedeceu, fez pouco caso da posição que tinha. Deus destituiu Saul e colocou alguém melhor do que ele. Você pode falar do próprio Esaú, que fez pouco caso do seu direito de primogenitura. Deus arrancou ele de lá e colocou o Jacó. Você pode falar do Adão, que não deu valor ao jardim, foi arrancado do jardim. E todos esses exemplos, Deus não devolveu para essas pessoas. Você pode falar de Moisés, que desobedeceu a Deus no último momento para entrar na Terra Prometida, e Deus tirou dele a chance de entrar na Terra Prometida. Então você vai falar para a igreja, sabe o quê? Se você fizer as coisas de Deus de forma irresponsável, Deus pode tomar de você e não te devolver mais. Então, se Deus te colocou numa posição, faça com amor, faça com responsabilidade, faça com desvelo, se empenha verdadeiramente. A segunda coisa que nós aprendemos já está no capítulo 2. No capítulo 2, versículo 2 e 4. A Bíblia diz que o rei agora está procurando uma nova esposa. Irmãos, essa parte é muito interessante. Você pode falar para os irmãos o seguinte: o rei procura pessoas que amem a sua presença. Por que a Vasti foi embora? Porque não fez caso de entrar na presença do rei. E o rei agora procura alguém que ame a sua presença. Olha para os irmãos e diga assim: querido Deus, hoje olha para essa igreja e procura pessoas que amem a sua presença, que amem estar diante dele, que não diz que a oração é um peso, que a oração é um preço a pagar, mas que a oração é um deleite, é algo maravilhoso. Pessoas assim é que Deus procura. E Jesus falou, irmãos, que Deus procura os verdadeiros adoradores. Falou para a mulher samaritana: pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Então você vai olhar para a igreja e falar assim para eles: ó, zele pelo que Deus te deu, ou ele tomará e dará
para outra pessoa melhor do que você. Amém? Ainda no capítulo 2, lá no versículo 17, a Bíblia diz que a Esté foi escolhida para ser a nova rainha. Então você olha para os irmãos e diz o seguinte: assim como Esté, nós somos escolhidos por Deus para um propósito específico. Olhe para os irmãos e diga assim: Deus te escolheu, meu querido. Deus te escolheu para estar aqui nessa noite ouvindo essa palavra. Você só está aqui hoje porque Deus te escolheu e Ele tem plano na tua vida. Saiba que você foi escolhido antes de você nascer, ainda no ventre da sua mãe. Diga essas palavras que vai encher aquela pessoa de desejo, de sonho, de estar no propósito do Senhor. Diga para eles o seguinte: descubra qual é o teu propósito e realize com amor. Diga para eles: talvez agora você não saiba qual é a tua função, qual é a tua atuação, por que Deus te chamou. Descubra para o que Deus te chamou e faça de propósito, faça com toda vontade. O quarto ponto ainda que eu aprendo aqui na vida da Esté, está lá no capítulo 3, versículo 6. Diga para eles: o inimigo se levanta furioso para destruir o povo de Deus. Observe, irmãos, que assim como a Esté se levantou, o inimigo se levantou na mesma hora para tentar impedir o sucesso. Você vai falar o seguinte: quando você começar a crescer no reino, o inimigo se levanta furioso. Então diga para ele: não se preocupe. Toda vez que Deus quer honrar alguém, o inimigo quer impedir. Só porque a Esté foi chamada, o inimigo tentou impedir, porque o inimigo tinha planos de destruição. Mas Deus levantou o seu servo, Deus levantou uma mulher ungida, e o inimigo ficou furioso e tentou tirá-la dali, tentou destruir o povo de Deus. Você pode falar ainda aqui que o inimigo quer que você se curve às suas ameaças. A Bíblia diz que o Mardoqueu não se curvava diante do Hamã, e o inimigo quer que você se curve às ameaças. Olha para os irmãos e diga assim: não se curve diante dessa luta. Não se curve diante do gigante. Não se curve diante dos momentos de dificuldade na sua vida, porque você só vai se curvar diante de Deus. Diga isso para eles, porque o inimigo quer que você se curve, que você se abaixe, quer colocar a tua cara na lama, mas você tem um Deus poderoso. Você tem um Deus que vai te honrar. Vale a pena você ser firme até o final, porque na hora certa Deus honra você e dá livramento para o seu povo. O inimigo quer que você se curve diante dos decretos de morte. Como teve decreto de morte para o povo judeu, diga para eles: não importa o que o inimigo decretou na tua vida, não importa o que o inimigo disse que faria na sua vida, o meu Deus diz que você é mais do que vencedores por aquele que nos amou. O quinto ponto aqui no livro da Esté está lá no capítulo 4 e versículo 3. O povo agora chora e lamenta grandemente por causa daquele decreto. O povo começou a chorar, irmãos. O Hamã conseguiu convencer o rei de que o povo tinha que ser destruído. O rei acreditou, deu anel para o Hamã, que fez um decreto e espalhou por toda a província, onde todos os judeus deveriam ser destruídos. Aí, aqui no capítulo 4, versículo 3, que é o nosso ponto 5, o povo está chorando e lamentando. Aí você vai falar o seguinte: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aí você cita a referência, 1 João 4,4. Diga para eles: não importa quem está te perseguindo hoje, não importa quem está tentando te destruir hoje, a Bíblia diz: maior é aquele que está em nós. O povo judeu não entendia isso. Ele não entendia que a Esté já estava lá. Maior é aquele que está em nós. Deus já tinha um plano de escape para o seu povo. Maior é aquele que está em nós. Aí você ainda vai continuar e falar para ele: não perca a fé agora. Deus está trabalhando em seu favor. O rei está na sala. Diga para eles: querido, Deus já está trabalhando no teu favor. Não se preocupa com nada. O rei está na sala do trono. O que é que falta? Você entrar ali. Sabe, querido? Diga isso para eles. Não se preocupar. Maior é aquele que está em nós. O sexto ponto aqui na vida da Esté está lá no capítulo 4, versículo 16, quando ela fala para o Mardoqueu fazer com que todo o povo ore e jejue por 3 dias, e então ela entraria na presença do rei. Nesse ponto você vai dizer que a oração e o jejum é a única forma de vencer o inimigo. Irmão, não tem simpatia, não tem torcer, fazer figa para torcer, não tem torcer para dar certo, não tem choro, não tem vela. É oração e jejum. Diga para os irmãos: as tuas únicas armas que vai funcionar é oração e jejum. Irmão, no reino de Deus não tem meio termo, não tem varinha mágica, não tem estalar de dedo, não tem abracadabra, não tem um pastor que virá de fora que vai colocar a mão na minha cabeça. Não tem. É oração e jejum. O próprio Jesus disse que tem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Ou seja, jejum e oração é a parte mais forte para você vencer o inimigo. Então você vai falar isso para eles: querido, você tem que vencer com jejum e oração. É a única forma de vencer o inimigo. Jesus venceu Satanás no deserto. Ele estava fazendo, sabe o quê? Orando e jejuando 40 dias. É assim, irmãos. Ele nos ensinou a forma de vencer o inimigo. E você vai falar também, sabe o quê? Que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A Esté mandou orar e jejuar
Sabe por quê? Porque ela tinha que ganhar essa luta primeiro no reino espiritual. Toda luta que você tem que ganhar, diga para eles, você primeiro vence no reino espiritual e depois isso se concretiza na tua vida. Diga para eles. No ponto número 7 dessa nossa mensagem, está lá no capítulo 5, versículo 1 e 2, quando a Esther entra na presença do rei, acreditando na sua misericórdia. Você vai explicar para os irmãos que entrar na presença do rei era proibido se não fosse anunciado previamente, se o rei não estivesse esperando, sem o consentimento do rei. Ninguém, absolutamente, nem sequer a própria rainha, poderia entrar na presença do rei sem ser chamada. E sabe o que ela fez? Mandou todo mundo orar e jejuar para então entrar na presença do rei. E sabe, ela entrou na presença do rei acreditando que o rei estenderia o cetro de ouro sobre ela. E todo mundo que recebia essa vantagem, o cetro ser estendido, essa pessoa era absolvida e o rei agia com misericórdia, então essa pessoa não morreria. Ela entrou ali, irmãos, acreditando. Você vai falar para ele, sabe o quê? Só é possível entrar na presença do rei se Jesus estender o cetro para nós. Diga para os irmãos, queridos, nossos pecados nos afastaram de Deus. E a única forma de nós nos aproximarmos de Deus é porque Jesus, o Rei dos Reis, estendeu o cetro dele sobre nós. Você vai dizer, sabe por que você está aqui nessa noite? Sabe por que você tem acesso à sala do Pai? Sabe por que você tem acesso ao coração do Pai quando você clama? Porque o próprio Filho de Deus, Jesus, estendeu o cetro sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa. O ponto número 8 da nossa mensagem está no capítulo 5, no versículo 4. A Bíblia diz que a Esther, depois que entrou na presença do rei, ela, antes de fazer o seu pedido, ela agradou o rei com um banquete, sabe? Ela não fez o pedido na hora. O rei disse que daria até metade do reino. Ela disse, não, eu só quero que você venha para o banquete juntamente com Ramã, um banquete que eu vou fazer. E sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Aprenda a pedir corretamente. Tem pessoas que não sabem pedir, já vai logo falando, vai logo na cara, vai logo falando. Quando você estiver pregando essa mensagem sobre pedir, aqui o ponto 8, diga para eles o seguinte, faça eles se lembrarem de quando você pedia alguma coisa para os seus pais. Lembra como é que a menina fazia? Já deixava a casa arrumada, lavava a louça, passava o pano, limpava tudo e agradava a mãe. Quando a mãe chegava, a mãe ficava toda maravilhada. Aí a menina disse, mamãe, eu queria tanto um dinheiro. A mãe dá na hora. O filho fazia o que com o pai? Já lavava o carro do pai, encerava o sapato, dizia que o pai tava bonito e não sei o que. E o pai ficava todo bobo e de repente, pai, eu tô precisando do dinheiro. Irmão, ele dá na hora, sabe? Então o que a Esther fez? Antes de pedir, ela primeiramente ofereceu o convite para o banquete. E a Bíblia diz ainda, você pode citar em Tiago, capítulo 4, versículo 3, vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Até na hora de pedir a Deus você tem que saber. Você tem que saber pedir alguma coisa para Deus da forma correta. E assim você vai ser atendido também. O ponto número 9 da nossa mensagem está no capítulo 6 e no versículo 11. A Bíblia diz que o Ramã, que odiava os judeus, principalmente Mardoqueu, que não se curvava diante dele, o Ramã foi obrigado a honrar o Mardoqueu, colocar uma veste real no Mardoqueu, colocar o Mardoqueu em cima de um cavalo real e sair puxando ele pela cidade toda dizendo, é assim que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Irmão, Deus quer te exaltar, fala para ele. Deus vai fazer os teus inimigos te exaltarem. Olha só o ponto aqui. Você vai dizer o seguinte, o inimigo terá que assistir de pé Deus te honrando. Diga para isso, talvez o inimigo agora está torcendo pelo teu fracasso. Está torcendo para você falir em todas as áreas. Aí você vai dizer, Deus vai fazer com que o inimigo assista de pé, você sendo alçado, você sendo abençoado, você crescendo. Você vai dizer também, quem ordena o teu sucesso é o próprio Deus. Lembre disso e fala para os irmãos, quando Deus quer exaltar alguém, ninguém pode impedir. Quando Deus quer honrar alguém, ninguém pode impedir. Ele falou para Abraão, eu engrandecerei o teu nome. Quem engrandece uma pessoa é Deus. O problema é quando você quer se engrandecer. Aí Deus te humilha, porque ele diz que quem se exalta, ele humilha. Mas quando você se humilha, aí sim, é ele que exalta. E quando ele exalta, ninguém te derruba mais, porque foi ele que levantou. O ponto número 10 aqui do nosso estudo, aqui da nossa pregação, está lá no capítulo 7, no versículo 9, versículo 10. A Bíblia diz que no meio do banquete, a Esther revela quem é o verdadeiro inimigo. Ela fala que é o Ramã, ali no meio do banquete. Aí você vai falar, irmãos, em pleno banquete, o verdadeiro inimigo foi revelado e destruído. Fale para os irmãos o seguinte, nenhuma arma preparada contra ti prosperará. Aí você fala a referência, Isaías 54, 17. Diga para eles, Ramã tentou destruir o povo. Criou uma forca para matar o Mardoqueu. E sabe o que aconteceu? O próprio Ramã foi enforcado naquela forca. Porque a Bíblia diz, nenhuma arma preparada contra ti prosperará. Diga para eles também, não se preocupe com a perseguição. Deus vai mostrar o verdadeiro inimigo. No meio da festa, o teu inimigo vai pensar que está por cima. O Ramã estava lá, a rainha só convidou a mim para o banquete, foi para a destruição. Irmãos, a honra dos ímpios demora pouco.
O ímpio tem pouco tempo de honra, mas você, irmãos, a tua alegria é de geração em geração. A tua alegria é constante porque as coisas de Deus são eternas. Diga isso para ele. Diga também que o povo judeu venceu seus inimigos, está no capítulo 9, versículo 1. O povo judeu venceu todos que vieram contra ele. Sabe por quê? Porque tinha alguém na presença do rei, alguém que orou, alguém que jejuou, alguém que criou um banquete. Deus estava do lado do seu povo. Diga para ele, é você quem vai destruir o inimigo que se levantou contra você, porque o poder de Deus está na sua vida. Diga que anjos do Senhor serão enviados, e todo inimigo que se levantar contra você não prosperará. E você vai falar para eles que o último ponto, que é o ponto 11, está lá no capítulo 9, versículo 20 e 22, que uma festa foi criada para ser lembrada para sempre, a festa do Purim. Diga para eles o seguinte, irmãos, Deus te diz que o que era luta na tua vida se tornará em festa. Chegou o ponto de toda luta na tua vida, todo luto também na tua vida, Deus vai transformar em festa. O que era tristeza vai ser alegria. Deus vai dizer o seguinte para você, começa a marcar essa data porque todos os anos você vai festejar. Tem festa vindo para você, tem bênção vindo para você. E diga para eles também, sabe o que? Aqui no último ponto, comece a comemorar agora, pois o teu milagre chega hoje. Imagina que você está pregando e você vai falar, comece a comemorar agora, irmão, porque o teu milagre, diz o Senhor, começa a chegar hoje na tua vida. Irmãos, você vai levar a igreja toda a glorificar o Senhor e exaltar, porque as pessoas precisam disso, de bênção, de milagre, de vitória. E nesse momento, depois disso, você vai fazer uma pequena conclusão. Queridos, Deus quer fazer com você o que fez na vida da Esther. Deus quer honrar você. Deus quer te exaltar no meio de um povo pagão para glorificar o seu nome, o nome do Senhor. E toda arma que se levantar contra você, o Senhor vai derrotar para que o Senhor seja glorificado através de você. Aí você coloca as pessoas de pé e fala assim, quem quer receber essa oração? Quem quer essas bênçãos, essas promessas na sua vida? Você falou 11 passos na vida da Esther, 11 pontos na vida da Esther, que nos leva à vitória, que nos leva a uma vida mais do que a média, uma vida abençoada. Aí depois que eles ficarem de pé, você vai falar assim, vem aqui na frente que eu vou orar por você. Querido, depois que você ora, olha, o povo vai sair de lá ministrado e abençoado. E você quer aprender mais? O curso que eu criei está aqui nos comentários. Clica ali e aprenda muito mais. Deus te abençoe e até a próxima.